Olá, uma vez mais. Tivemos aqui um pequeno problema técnico com a nossa imagem, portanto mudámos aqui de aparelho, esperando que agora, penso que agora já está resolvido aqui o nosso problema. E portanto, retomando se calhar desde o início esta nossa conversa, portanto, uma vez mais cumprimentar-vos a todas e a todos, agradecer a vossa presença nestes nossos diretos. No fundo, eles pretendem ser um espaço de diálogo e de conversa entre nós. No entanto, vamos seguir aquele modelo que temos sempre seguido. Numa primeira fase, faremos aqui a resposta às questões que ficaram pendentes na última sessão. Depois abordaremos as várias questões que forem colocadas. Para isso, já sabem, é só aproveitar o campo de comentários e escrever a vossa pergunta. E depois, no final, daremos nota de alguns apontamentos importantes que queremos partilhar convosco e que nos parecem ser pertinentes face ao momento em que vivemos. E, portanto, dizia eu há pouco, antes destes problemas técnicos, que tínhamos aqui 3 questões que ficámos de averiguar relativamente a perguntas colocadas no decorrer do último direto. Uma do Carlos Valinhas sobre a contitorização e o semáforo variado na Capitão Gomes Rocha. Dizer-lhe, Carlos, que essa situação, essa ocorrência foi criada por nós e remetida para a Câmara no sentido de ser resolvida. Também José Silva, que nos fez questão de deixar aqui uma pergunta sobre, um aviso, aliás, um alerta sobre a Avenida Afonso Costa, em particular os postos de iluminação, que tivemos a oportunidade já de reportar à EDP. E por último, a Ana Marques, que nos deixou, aliás, uma mensagem relativamente à contentorização, à necessidade de reparação da contentorização na Rua Bartolomeu Dias. A informação que temos é que os SMAS farão em breve essa reparação. Estávamos, antes do problema técnico que tínhamos, a falar com a Patrícia Roberto sobre a questão que partilhou connosco. Tem a ver com a Rua Professor Dr. Virgílio Machado e o facto da ciclovia ter sido interrompida aí, portanto, contornando, digamos assim, pelo lado do parque, o percurso ciclável. E, portanto, dizia Patrícia que a zona da Virgílio Machado, portanto, onde está a Conservatória, o Joma, essa zona mais aberta, será alvo de uma intervenção para melhoria da circulação pedonal e melhoria dessa zona, que também tem muito comércio e, portanto, precisa de ser requalificada, e haverá uma intervenção ainda este ano nessa mesma zona. A Aurora Pires, que deixou-nos aqui pergunta para quando a resolução dos contentores na Rua António Nobre. Aurora, já tivemos a oportunidade de remeter para os SMAS a situação e aguardamos que os SMAS avaliem e nos respondam relativamente à sua localização. Relativamente à sua limpeza, também temos dado essa nota aos SMAS da necessidade de recolher o lixo de uma forma mais premente. E por último, o Carlos Violante, que nos deixou aqui uma pergunta sobre para quando se começa a verificar os carros estacionados, velhos e sem vinhetas, portanto, no fundo, os carros abandonados. Dizer, Carlos Violante, que sempre e quando se deparar com uma situação dessas, cada um de nós, não precisa ser só a autarquia, mas cada um de nós pode reportar diretamente essas situações, ou por via da aplicação Sintra Resolve, ou por via da aplicação da Junta de Freguesia ao meu bairro, ou através do e-mail, no fundo, também para podermos validar se essa viatura já foi sinalizada por nós e aguarda a sua remoção. E, portanto, Carlos Violante, obrigado também pelo seu comentário, mas fica aqui a nota para que todos possamos participar. Há pouco penso que tínhamos já aqui uma intervenção, mas que estou aqui, exatamente, porque nós há pouco caímos e, portanto,
Temos aqui então o Ricardo Belo, que ontem participou connosco na reunião pública, portanto também um agradecimento novamente. Diz-nos então o Ricardo Belo que não se compara a Universidade Sénior à de Barcarena, porque não está no mercado comparativo, mas comparou a outras do Conselho e acho que se encontram fechadas sem elas. Como só se compara com os maus exemplos e nunca com os melhores. Bom, Ricardo, antes de mais, penso que a questão da Universidade Sénior é uma questão que já tivemos a oportunidade de esclarecer, mas como de facto não me parece que seja... eu estou aqui a procurar uma informação para que possamos, de facto, não me parece que seja, de facto, comparável uma universidade que tem, primeiro, a sua essência é diferente da nossa, ou seja, a Universidade Sénior de Massamá Montabrão é gerida por uma autarquia e, portanto, nós podemos nos comparar com as autarquias, com quem gera autarquias, mas depois temos que comparar, não podemos comparar aquilo que não é comparável, como lhe disse ontem, porque os territórios são diferentes e os territórios são feitos de pessoas e sempre que estamos a falar de projetos que envolvem pessoas, eles são diferentes, nunca serão iguais. Mas dizia-me que era melhor a Universidade Sénior de Barcarena. Bom, eu olhando aqui para o calendário das aulas, há dias onde não há nenhum tipo de atividade. Portanto, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 disciplinas. Portanto, não vale a pena compararmos, repito, não vale a pena compararmos aquilo que não é comparável. Aquilo que eu falei ontem é que dentro daquilo que nós temos desenvolvido e dentro daquilo que tem sido a nossa política de investimento e de crescimento da Universidade Sénior, essa sim merece ser avaliada e merece ser analisada e deve merecer o nosso cuidado. E importa, por isso, olhar para dentro. Aquilo que os outros fazem é importante acompanharmos, tirarmos os bons exemplos e os maus exemplos para não fazermos, mas nós não nos comparamos a ninguém, simplesmente factualizamos questões. E a questão é muito concreta. A Universidade Sénior de Massamá Montabrão tem um contexto e um ecossistema muito próprio, diferente de qualquer outra universidade. Pergunta-nos também, a Universidade Sénior de Massamá é um projeto meritório iniciado pelo Executivo do PSD, pelo Presidente de então, José Pedro Matias. Mas nem espero que também não coloque em causa o seu início social-democrata em Massamá. O que lhe pergunto é o que falta à nossa universidade aos dias de hoje para estar ao nível do Barcarena. Não falta nada porque efetivamente ela é muito diferente e portanto voltamos ao mesmo. Nós, repara, nunca falei do José Pedro Matias, uma pessoa que eu tenho uma grande estima e consideração e respeito a todos aqueles que foram presidentes desta autarquia, quer de Massamá, quer de Montabrão e agora da União de Freguesias, e portanto todos eles merecem o nosso respeito pelo trabalho que desenvolveram. Agora, nós não nos falta nada, antes pelo contrário, se calhar até temos coisas a mais que a Universidade de Barcarena não terá, mas, repito, não é preciso, não comparemos coisas que não são comparáveis. E, portanto, penso que sobre a Universidade Sénior já estamos esclarecidos. Pergunta-nos o João Nascimento para quando um parque de estacionamento. João, não sei um parque de estacionamento onde, no entanto, tem havido um acréscimo do número de lugares de estacionamento em toda a freguesia, quer em Massamá, quer em Montabrão. Recentemente foi feito aqui um parque, os mais recentes, por exemplo, os parques de estacionamento, foi uma bolsa de estacionamento em Massamá, junto à escola primária número 2, e uma bolsa de estacionamento junto à loja chinesa, o shopping de Montabrão, junto à rua António Nobre, na rua João Pina Gouveia, e brevemente também haverá outra bolsa de estacionamento na rua Pedro Escoar. O procedimento está a ser ultimado para ser lançado o concurso e, portanto, tem havido a preocupação de aumentar ofertas de estacionamento. O Alto Montabrão, por exemplo, teve uma alteração dos sentidos únicos, permitiu que houvesse, de facto, uma legalização do estacionamento em volta. Ainda terá aqui a intervenção por
parte da Câmara para também aumentar o número de lugares de estacionamento. Agora não nos podemos esquecer que o espaço público não é elástico, tem de facto as suas limitações e, portanto, não onde é possível conseguirmos criar estacionamento, temos feito esse caminho e continuaremos nesse caminho. Depois, o Sérgio pergunta onde pode deixar um comentário. O Sérgio, exatamente aqui, portanto, onde acabou de escrever, poderá deixar o seu comentário. A Patrícia Roberto, a Marina, que nos deixa aqui as suas boas tardes. Marina, muito obrigado. Se houver alguma questão, por favor, utilize o espaço do comentário. A Patrícia Roberto, que foi a quem respondi há pouco sobre a Virgília Machado e que agradece o esclarecimento feito quanto às intervenções, às futuras intervenções na Virgília Machado. Não tenho que agradecer, Patrícia, é exatamente para isso que este fórum serve, para podermos esclarecer e falar das questões. O João Nascimento então já nos ajudou aqui na localização do parque de estacionamento na Avenida Agostinho Neto. A Avenida Agostinho Neto não tem um espaço que permita criar um parque de estacionamento. Aquilo que haverá, como referi, é na terceira fase de intervenção do Alto Montabrão. Portanto, a primeira fase foi esta que já está concluída, que é o parque de estacionamento junto por cima da Rua António Nobre. A segunda fase, que é ali a zona de Pedro Escobar e de António Gomes Rocha, e a terceira fase, que é, digamos assim, o miolo, o centro aqui do Alto Montabrão, que também terá uma intervenção e que permitirá também a criação de novos lugares, agora parques de estacionamento, bolsas de estacionamento, nomeadamente na Avenida Agostinho Neto não é possível fazer, mas é possível criar lugares de estacionamento, não só nessa avenida, como nas artérias que compõem todo aqui o Alto de Montabrão. Por isso, João, obrigado também pelo comentário. Sabemos que, efetivamente, a questão do estacionamento é uma questão muito difícil aqui na zona do Alto de Montabrão, como é noutras zonas da freguesia, e temos vindo a aumentar o número de lugares de estacionamento com as intervenções. Por exemplo, está a ocorrer agora na Rua das Hortênsias, em Massamá, a criação de mais lugares de estacionamento, portanto, com vista a poder de facto melhorar essa necessidade tão presente que temos na freguesia. Entretanto, aqui não surgiram mais questões e, portanto, faria aqui, se calhar, introduzia aqui alguns temas que depois poderão despoltar aqui algumas questões. Desde logo, no seio do orçamento participativo, estamos a materializar as propostas vencedoras. Já fizemos agora recentemente a inauguração de 2 aldeias dos gatos, um projeto que foi apresentado pela freguesa Elsa Oliveira e que depois mereceu a colaboração da Associação A Mover, Movimento de Quatro Patas, em que é possível, desta forma, dar uma dignidade àquilo que é o trabalho dos cuidadores informais no cuidado e no controlo das colónias de gatos silvestres que temos na freguesia. Portanto, foram instaladas já 2 equipamentos, um na urbanização do Alto Tercena, outra na Praceta Setor de Carvalhais, em Montabrão, perto da farmácia Vasconcelos, um pouco do lado esquerdo, e estão previstas a colocação de mais 5 equipamentos deste projeto. São equipamentos que têm 2 pisos e ainda têm uma zona para recobro, se houver necessidade, ou para guarda de alimentação, e por isso o orçamento participativo é isto mesmo, é uma ferramenta de participação dos cidadãos e que permite valorizar o território, e a Elsa aproveitou muito bem esta iniciativa para a criação destes projetos no âmbito da saúde, de bem-estar alimentar, onde já existe algum trabalho também realizado. E brevemente faremos então também a inauguração do novo espaço de lazer na Rua Mário Pinto, que está na fase de conclusão
da intervenção, e por isso também em breve teremos um espaço dotado com melhores caminhos, melhor facilidade de circulação, com equipamentos para a manutenção física, e portanto uma proposta do nosso freguês Rui Sousa, e que aproveito a oportunidade para lhe desejar as melhoras, que sei que está a atravessar um período mais complicado do ponto de vista da sua saúde, e portanto, Rui, um abraço para si. E portanto, estas são as nossas últimas propostas de edições anteriores, e depois agarraremos às propostas do orçamento participativo do ano passado. Aliás, ainda temos mais uma para concluir, mas precisamos de acertar aqui algumas arestas para podermos lançar essa intervenção, mas é uma intervenção que visa requalificar as zonas de passadeiras para pessoas com mobilidade reduzida, neste caso invisuais, que a proposta era da Associação de Surdos de invisuais, poderem circular de uma forma mais segura. Também partilhar convosco e vos agradecer o facto de nos acompanharem. Nós chegámos aos 12 mil seguidores no Facebook, ainda estamos longe da nossa população, somos 49 mil, e portanto ainda temos um caminho longo, mas temos vindo a crescer, e ainda bem que assim é, sinal que as pessoas valorizam o trabalho que fazemos do ponto de vista da comunicação, as mensagens que passamos, aquilo que procuramos divulgar, e que vai certamente na perspectiva da utilidade e do conhecimento. Também no Instagram, onde recentemente nos lançámos, já atingimos os 500 seguidores, e portanto, por favor, divulguem estas ferramentas e estejam presentes connosco nas redes sociais. Entretanto, surgiu aqui já uma pergunta, e vou aproveitar então para responder, do Eduardo Silveira, que nos deixa as suas boas tardes. Boa tarde também, Eduardo, e que agradece as obras de repavimentação da rua Dr. José Fernandes, mas ao colocar o alcatrão partiram uma pedra de acesso à garagem da vivenda número 73. Eduardo, a obra teremos que ver então, porque a obra é executada pela Câmara, portanto teremos que ver se efetivamente o dano resultou da obra, para podermos depois pedir à Câmara para corrigir essa situação. Mas obrigado, Eduardo, pelas suas palavras. Falta ainda, no âmbito dessa obra da José Fernandes, falta ainda agora entrar na Joaquim Luís e criar corredores pedonais de mobilidade mais segura, a exemplo do que foi feito em Massamá, na Azedo Gneco e na Américo Ferrer Lopes. E por falar em obras, partilhar convosco que uma das obras que o Eduardo aqui lançou está terminada, portanto agora entrará nas fases seguintes, mas o Parque Urbano e de Lazer de Montabrão, o que foi batizado como Parque Arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles, já terminou aquilo que era a sua intervenção mais estrutural, não é? E portanto agora falta desenvolver um conjunto de trabalhos extra, mas que não impedem, digamos assim, a utilização do parque. E, portanto, falta a remoção de umas pedras onde havia um pombal antigo que estava ali instalado, semear nessas zonas de onde estava esse equipamento, manter o trabalho de hidrossementeira que está a ser realizado, e portanto em breve teremos com certeza um parque totalmente requalificado e agradável, e com possibilidade de evoluir do ponto de vista da resposta em função daquilo que é a apropriação do espaço por parte da população. Então, estaremos também em breve com essa questão resolvida, sensivelmente mais um mês, e esses trabalhos terminarão no Parque Gonçalo Ribeiro Teles. Convido toda a gente a poder deixar aqui a sua questão. Uma vez mais, é muito simples, nos comentários deste vídeo poderem deixar a vossa mensagem e podermos conversar um pouco sobre aquilo que é
é sobre aquilo que é o vosso olhar da freguesia, os problemas que identificam, questões que se vão deparando no vosso dia-a-dia, para podermos também dar o nosso contributo. E aproveitando que para já ainda não há nenhuma questão colocada, dar-vos também a conhecer um projeto que nós temos, que é uma parceria de alternativa aos tribunais, no âmbito da resolução de conflitos. Celebramos uma parceria com o Centro de Arbitragem da Universidade Autónoma de Lisboa, que procura, no fundo, dar resposta àquelas situações em que nós temos um conflito com um operador telefónico, com um operador de serviços que normalmente surge, seja telecomunicações, água, luz, e portanto podermos usar esta parceria também para questões de conflito laborais, de saúde, enfim, todas as situações que possam imaginar que mereçam uma intervenção no âmbito da resolução de conflito. Este Centro de Arbitragem faz esse trabalho, e para usufruir desta parceria, aquilo que têm que fazer é, caso haja alguma necessidade da vossa parte, poderem contactar o Centro de Arbitragem, dizer que são fregueses de Massamá e Montabrão, para poderem beneficiar da parceria que temos com este Centro de Arbitragem, e que bons resultados têm tido, pelo menos das pessoas que têm estabelecido contacto com o mesmo. E, portanto, deixar-vos também aqui este conhecimento relativamente às medidas e às parcerias que vamos adotando com outras instituições, no fundo, para dotar a comunidade de respostas aos seus problemas. A Ana Filipa Justino, e portanto retomando aqui as perguntas que já foram surgindo, a Ana Filipa Justino pergunta se não pode haver estacionamento por trás dos últimos prédios no cimo da Avenida Agostinho Neto. Ana Filipa, perdoe-me, para poder localizar melhor, portanto, quando fala por trás dos últimos prédios no cimo da Agostinho Neto, está a referir-se a que zona em concreto? A Agostinho Neto ainda é extensa, tem uma extensão ainda grande, e portanto, para não poder me enganar, por favor, se ainda nos estiver a acompanhar, esclarecer que zona estará a Ana Filipa a falar. No entanto, dizer que existe já um levantamento feito por parte da Câmara dos locais a intervencionar, dos locais possíveis de criar estacionamento, e certamente, se essa zona que fala é uma dessas zonas, será obviamente intervencionada. O Diogo Martins, que nos deixa aqui uma questão sobre desbaratização e desratização junto às bombas de Eco, Brenta e Massamá. Tenho visto ratazanas e baratas na zona. Obrigado, Diogo, pelo seu alerta. Iremos, junto da Câmara, pedir para que se proceda a este tipo de intervenção, quer da desbaratização, quer da desratização, para que nessa zona que identifica, e por isso obrigado, Diogo, pela sua questão. O Sérgio, que há pouco nos perguntava para onde é que poderia colocar o seu comentário, obrigado por colocar aqui a sua questão. Portanto, identifica aqui então, Sérgio, um contentor danificado na Rua António Feijó. Obrigado, Sérgio. Iremos reportar aos SMAS com o propósito de ver resolvido e reparado esse contentor. Ana Filipa, que nos esclarece que é no cimo do monte, perto do novo parque. Não sei, Ana Filipa, em que zona em concreto. Aí, perto do novo parque, por exemplo, o Parque da Ramada Curto, foi criada uma bolsa de estacionamento em volta do parque. Depois, quem sobe do lado esquerdo tem a Ramada Curto, depois ao fundo já não faz parte da freguesia, enfim, é a freguesia vizinha, mas não sei se é essa zona. Ana Filipa, ia-lhe pedir, se não for muito incómodo, que nos pudesse fazer um print screen da zona, no Google Maps, da zona em concreto que fala, e que nos remeta por via de mensagem. Pronto, nessa zona em que estava a falar. Pronto. Efetivamente, essa zona
não sendo a freguesia, já não entra dentro daquilo que é a intervenção no âmbito da freguesia, e há ali zonas que são de propriedade privada e, portanto, tem que ser avaliado essa questão, mas, portanto, estamos a falar no fundo do lado esquerdo, no cimo da Agostinho Neto, portanto, na perpendicular do novo parque. Pronto, já estou localizado, obrigado Ana Filipa. O Eduardo Silveira que nos pergunta se em relação às hortas nos terrenos entre a José Fernandes e a Crel continuam muitos ocupantes a fazer represas para apanhar água, com as águas paradas, como o Presidente calcularam, propiciam ao cheiro e proliferação, proliferação de melgas, mosquitos e afins. Efetivamente, Eduardo, esses são espaços clandestinos, hortas clandestinas, que várias vezes já foram reportadas à Polícia Municipal, porque sabemos que ocorrem em situações menos agradáveis, como queima de ossos e carcaças, e portanto sabemos que isso sucede e que já tivemos a oportunidade de remeter para a Polícia Municipal diversas vezes, e retomaremos sempre esse tema junto à Polícia Municipal, porque de facto é necessário uma fiscalização nessa zona mais premente. A Lisete Reis, que também nos sinaliza então um contentor avariado na Ribeiro Sanches. Obrigado, Lisete, pela nota, e que iremos também solicitar aos SMAs a intervenção. Ana Filipa, que nos deixa aqui de facto um comentário que é notório, que é a falta de estacionamento nesta zona. Infelizmente, como dizia bem, é um problema. Nós temos vindo a tentar mitigar essa situação. Por exemplo, na Ramada Curto, o parque da Ramada Curto teve uma intervenção que foram conseguidos criar mais 80 lugares, e como vê, 80 lugares não foram suficientes para a dimensão do problema. Estamos, como referi no início, para responder a uma questão, já não me recordo de quem, sobre a Pedro Escobar, ao João Nascimento, sobre a Pedro Escobar. Também haverá ali uma bolsa de aproximadamente 70, 80 lugares, e portanto temos tido esse cuidado de tentar dar resposta às dificuldades da falta de estacionamento, mas sabemos que não conseguimos, o espaço não nos permite conseguirmos dar resposta a todas as situações, e é difícil de facto termos uma intervenção tão vasta. A Célia Figueiredo, que nos pergunta se há zonas verdes em Massamá que são constantemente intervencionadas, outras que são apenas uma vez por ano. Qual o critério? Bom, Célia, obrigado pela sua questão. Nós temos diferentes tipologias na nossa freguesia de espaços verdes. Temos espaços verdes tipologia 1, 2, 3 e 4. E de acordo com esta tipologia, então, a necessidade de intervenção. As tipologias 4 são tipologias de desmatação, em que uma, duas vezes por ano são intervencionadas com o corte e com a desmatação, e portanto não têm um cuidado permanente. A tipologia 3 é em tudo semelhante à intervenção da tipologia 4, contudo, poderá haver a necessidade de aumentar a cadência da sua desmatação. E a tipologia 1 e 2 são tipologias que têm uma necessidade de maior cuidado, e que aquilo que difere entre uma e outra é que a tipologia 1 tem um sistema de rega associado e a tipologia 2 poderá não ter, mas são diferentes tipologias que definem o nível de serviço associado a cada uma delas. Há zonas que ainda não estão, nós, como sabe, temos um conjunto de áreas verdes que são delegadas pelo município para nós tratarmos, são transferidas essas áreas para o nosso cuidado. Há outras zonas que ainda não são, e portanto essas zonas são tratadas pelo município. Normalmente estamos a falar de zonas de desmatação, em que ocorre uma intervenção ou duas por ano. A Cristina Luís, que
deixa-nos aqui também uma mensagem relativamente à situação social. Diz que existem movimentos solidários para apoiar famílias a passar por mais dificuldades devido a esta crise. Pergunta, não é? E portanto, gostava de colaborar e sei que mais pessoas também, mas é difícil saber se existem, como contactar. Cristina, existem, de facto temos assistido a uma dinâmica muito interessante na freguesia de pessoas a título individual, de pessoas de uma forma informal que se organizam e que dão uma sopa, outros que fazem campanhas de angariação de bens e entregam a instituições, ou até mesmo a essas pessoas que confeccionam as sopas. Temos também empresários da restauração que também cedem alimentos às famílias carenciadas, e tem sido de facto uma dinâmica muito interessante. Os grupos Cristina, que existem, por exemplo, na paróquia de Pontabrão existe um grupo que dinamiza refeições, confecciona refeições e faz as entregas às famílias carenciadas. Nós também temos depois os bancos alimentares em Montabrão e em Massamá, que também têm o grupo de voluntários que ajuda. A própria Junta tem o programa do apoio operacional às pessoas mais carenciadas, um programa europeu onde nós já temos mais de 600 pessoas inscritas e a beneficiar do apoio alimentar. Temos o projeto da Mercearia Solidária, onde nós produzimos cabaz através de doações que são feitas pelo nosso comércio e pelas unidades comerciais que temos na freguesia, e restaurantes que nos cedem as alimentações, bem como o regimento da antiaérea do Exército Português, que nos cede as refeições que sobram, e depois nós, no âmbito da Mercearia Solidária, damos às famílias mais carenciadas. E por isso, Cristina, se quiser participar ativamente num destes projetos da Junta de Freguesia, envie um e-mail para a Junta de Freguesia, dando nota da sua disponibilidade, porque teremos todo o gosto em tê-la como nossa voluntária e nos ajudar neste momento, ou até mesmo encaminhar para uma destes grupos que agora falei. O Ricardo Silva, que aproveito para cumprimentar. Ricardo, esperando. O Ricardo é presidente de junta de uma freguesia em Braga, freguesia de São Vítor. E Ricardo, obrigado por estares aqui connosco, desejar também toda a sorte e manifestar a minha solidariedade para contigo, que estás na linha de frente e tenho acompanhado o teu trabalho. O Ricardo, que nos deixa então esta mensagem de saúde e esperando ver-nos em breve. E porque não, Ricardo, e muito bem, podemos aqui criar uma sinergia entre a Universidade Sénior e Braga, para podermos visitar Braga, que é uma cidade lindíssima. Obrigado, Ricardo, pelo desafio, e desejo-te a ti toda a força e saúde para ti, para os teus familiares, e que continues a apoiar a tua comunidade, como sei que o fazes. A Célia Figueiredo, que nos pergunta então, por exemplo, ao fundo da Rua do Amor Perfeito, as zonas estão sempre perfeitas, e na minha rua, a São Francisco Xavier, apenas uma vez por ano. Presumo, Célia, que esteja a falar, quando fala na Rua Francisco Xavier, do talude em frente à Francisco Xavier, não é? Aquele talude grande que vem desde António Feijó até ao cruzamento depois para o Fit Center. Eu penso que será essa a zona que se esteja a falar. E, efetivamente, essa zona nem sequer pertence à nossa freguesia. Portanto, a Francisco Xavier é o limite territorial entre a freguesia de Massamá Montabrão e a freguesia de Queluz Belas, e esse pedaço de terreno é de propriedade privada, e portanto é feita a desmatação por via do seu proprietário, ou por via da Câmara, que depois imputa os custos ao proprietário, mas é uma desmatação 1-2 vezes por ano, não mais, para o corte da
da erva que lá exista. A Lisete, que nos pergunta sobre as árvores em frente à União de Freguesias, precisam de ser podadas. E, efetivamente, não sei que árvores está a falar, Lisete, não sei se és da Rua Tito de Moraes ou as da Francisco Xavier. As Francisco Xavier foram recentemente podadas, a exemplo da Salgado Desenha. Da Tito de Moraes não foram, e aguardamos que também possam ser podadas. Já fizemos esse pedido ao município de Sintra. A Cristina Luís, que nos diz que na zona descampada da Quinta das Flores, perto da PSP, estão há anos depositados cilindros de cimento, além de constituírem um risco, porque já não têm a mesma... Há que... penso que tenha cortado aqui a sua... muito bem. Há quem goste de trepar, também é um lar de dezenas de ratazanas. Não é possível limpar a zona. Bom, Cristina, essa zona é uma zona que, apesar de já não ser... essa zona tem uma zona... é um espaço curioso. O limite da freguesia é na rotunda da PSP para o Colibri. Portanto, no sentido descendente, o lado direito é freguesia de Gualvo. Portanto, o nosso limite territorial faz pela Coronel Melo Antunes, a Rua do Cerrado, mas do lado esquerdo, do lado direito, já é a Gualvo. Agora, essa zona, onde normalmente até se estacionam veículos pesados, esteve para ser, digamos assim, a expansão da urbanização da Quinta das Flores. Portanto, era propriedade do Pimenta, portanto, do construtor que edificou ali a urbanização, que depois teve um processo de insolvência, e esses terrenos estiveram na massa insolvente, e há um projeto muito interessante de criar um grande parque do Alto Colorido até essa zona, e portanto é um projeto que o município agora iniciou e que criará um novo pulmão na nossa cidade, enfim, ligando as duas cidades, ligando a cidade da Gualacacém à cidade de Queluz, através desse grande parque. Até lá, nós poderemos sempre pedir à Câmara que proceda à notificação para a remoção dos detritos que ali colocam, não só porque isso pertence seguramente a alguma empresa e, portanto, são despejos ilegais, e fica essa nota, Cristina, que iremos então solicitar a sua remoção. A Célia Figueiredo, então, voltando à Rua Francisco Xavier, falava no final da Rua Xavier, sem saída, pertence a Massamá, e sim, corresponde à desmatação que tem que solicitar todos os anos através do meu bairro. Então, Célia, ok, estamos a falar na zona final, ainda que efetivamente é uma zona de desmatação que não tenho agora presente, mas penso que não está ainda dentro do nosso protocolo essa zona, e portanto daí a necessidade de haver um pedido anual para a sua desmatação. Obrigado, Célia, por conseguirmos identificar em concreto qual é a zona que estamos a falar. Bom, já vamos longo aqui no nosso direto, para não se tornar depois muito enfadonho para quem nos acompanha e quem nos assiste, e depois quem nos vai ver mais logo, e não havendo para já nenhuma questão pendente, deixava aqui mais duas notas. A Câmara Municipal de Sintra está em estreita colaboração com o Agrupamento de Centros de Saúde de Sintra no processo de vacinação, do ponto de vista logístico. Foram criadas 5 pontos de vacinação. A Câmara também disponibiliza transporte de vacinação para os idosos. Contudo,
fiquem a aguardar que sejam chamados. Portanto, são os centros de saúde que irão notificar quem irá ser vacinado e, portanto, não vale a pena deslocarem-se a esses centros de vacinação, porque serão chamados por via do centro de saúde e dos contactos que têm no centro de saúde. Uma última nota ainda estamos no período de confinamento, ainda estamos, de facto, a atravessar um momento, apesar dos números estarem a baixar de forma consistente, estamos ainda a atravessar um momento difícil, que é preciso ainda um maior esforço da nossa parte, pelo menos ao que tudo indica, por mais 15 dias, e deixar esta mensagem de que mantenham os cuidados de segurança individual, utilização de máscara, distanciamento social, higienização das mãos e, uma vez que estamos confinados, acompanhem-nos nas redes sociais, vejam o nosso site dedicado ao freguês e vejam as lojas que nós temos nesse projeto para quando houver o desconfinamento da economia local podermos visitar o nosso comércio e dar-lhes uma ajuda. E já sabem, se não tiverem o cartão freguês, poderem nos solicitar. Em breve também estará disponível na nossa app, está para breve o lançamento da app e, portanto, fiquem atentos às nossas novidades, sigam-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. No YouTube vão encontrar as sessões de reuniões públicas, das assembleias de freguesia e outros vídeos de tamanha importância para a freguesia. Consultem, acompanhem-nos, saúde para todos, cuidem-se e estamos cá para darmos o melhor de nós. Contamos convosco, contamos com a vossa participação, contamos com o vosso envolvimento e contamos com a vossa responsabilidade para cimentarmos esta descida dos números e podermos retomar alguma normalidade do nosso dia-a-dia e começarmos a desconfinar em segurança. Um abraço forte, saúde e até ao próximo direto.